Muito bem. É convidado a receber a sua homenagem o senhor João Roberto Vasco Gonçalves. Muito bem, convidamos a senhora Valcema Rodrigues da Costa, nossa próxima homenageada. É convidada a senhora Ângela Maria da Silva Jardim de Oliveira. Você consegue bater uma foto minha também? Eu vou lá. Hã? Bater uma foto minha também? Claro. Eu agradeço. É convidado nesta noite o senhor Vercelino João de Oliveira, meu amigo Celino. Falta pouco, né? É convidado o senhor Alvarito Mendes Filho, Alvarito que foi secretário de Cultura de Alfreia. Ah, não, mas não consigo. Ah, cadê aquela cadeira? Seu Danjo lá também. É convidada Janes Camargo Helmer. James. Traz você aqui. É convidado Carlos Vinícius da Costa Azevedo. É convidado o senhor Geraldo
O senhor Geraldo já pode se posicionar, por gentileza. Maria. Nesse momento, convidar o senhor Geraldo Castro de Oliveira, para que venha receber seu título. Muito bem, nesse momento receberá a sua homenagem o nosso presidente, o senhor Horácio, que já se encontra posicionado. É convidada a senhora Fabiola Vasconcelos Pata Sampaio. Convidamos o senhor Clério Borges de Santana. Clério Borges de Santana, isso. É convidada a senhora Thalita Alves Ferreira Bittencourt. Você não recebeu não, mas vai receber, vai receber. Por que tu não falou do José? Tinha que ter falado do José também. Convidamos nesse momento o senhor Franklin dos Santos Moura. E por fim convidamos a senhora Maria Viola Bona.
Informo que as fotos do evento vai estar disponível no Instagram do vereador Jorge Alves e os senhores podem entrar, baixar, compartilhar, publicar, não é isso, Jorge? Muito bem, encerrada a fase de homenagens, eu peço a recomposição da mesa, peço aos senhores que retornem à mesa de honra. E passo a palavra ao vereador Jorge Alves para que ele possa fazer suas considerações finais. Esta é uma sessão solene dos 78 anos de fundação da Academia de Letras de Vila Velha, antigo Centro Cultural Humberto Campos e Academia de Letras. Nós vamos fazer aqui um pedido, né? Chamaremos aqui 2 acadêmicos para recitar aqui, né? Quais são? Isso aí. Geraldo vai vir primeiro? Câmara Municipal de Vila Velha. Boa noite. É um poema muito conhecido de Fernando Pessoa, intitulado Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só que ele não tem. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão, este comboio de prova que se chama o coração, de corda que se chama o coração. Prova. Boa noite, queridos. Boa noite a todos. Obrigada aí por estar aqui sendo escolhida para falar. Nós vamos homenagear o nosso patrono Humberto Campos. O poema se intitula Alegria Secreta. É numa serra de aura, terra cheia de angústia e sol, entre árvores bravias, doce, ondulada, rumorosa, veia, passa cantando sobre as ramarias. A mata chora estremecendo e alheia ao rumor das selvagens agonias. A corrente gentil repete a areia o segredo das águas fugidias. Poeta, tua alma é como a selva, sentes dentro dela um clamor cavo e sombrio, mas como a selva de árvores virentes, cheias desse rumor que te arrebata, nota que há dentro em ti, longínquo e frio, o murmúrio de um córrego de prata. E como domingo é o Dia da Mulher, deixa eu terminar fazendo homenagem às mulheres. Eu estou enfeitando aí os homens, todo mundo de azul, né? Um poema pequenininho que eu me identifico. E me fiz mulher, e me dei alma, e conquistei calma. Só eu me fiz feliz, só me ensinei versos,
e gritei protestos. Só me dei prantos e me refiz em acalantos. Pari 3 filhos, abortei poemas, tenho 3 netos, eis Valsema, a poeta. Obrigada. Gaivota, quer que a gaivota voa? Não sei se lembro, né? Que eu estou com um problema de memória aqui, só espero que melhore. Esse eu lembro da gaivota. O poema da gaivota, eu fiz, se eu fosse uma gaivota e voasse por Vila Velha, o que eu faria, né? Se eu fosse gaivota e pudesse voar, eu levaria vocês comigo para sonhar e cantar. Cantar essa liberdade que meu peito implode e arde, e procurar com muito carinho, por todo espaço cósmico sideral, esta tão falada e difícil paz universal. Ah, se eu fosse realmente uma gaivota e pudesse voar, eu levaria vocês comigo para tentar a fraternidade aumentar. E quem sabe os homens, se amando mais, acabaríamos de vez com as injustiças sociais. Os chefes, patrões, empregados, todos juntos, lado a lado, gente trabalhando com gente, pulsando no seu coração. Quem sabe acabaríamos de vez com a famosa solidão e não haveria por aí tanta criança chorando, sem lar, sem escola, sem pão. Ah, se eu fosse realmente uma gaivota e pudesse voar, sabe quem eu levaria a cada cantinho do nosso país? Vocês, os membros da Academia de Vila Velha. E com certeza o nosso vereador ficaria feliz junto dos poemas, dos textos escritos por todos nós. Se eu fosse gaivota, eu seria feliz e levaria somente momentos bons a cada cantinho de Vila Velha. Amém. Como é você? Só um que eu vou adaptar, que eu fiz os 70 da academia, mas eu acho que é tão legal fazer, né, rememorar. Só um minutinho, gostaria de convidar aqui para compor a mesa nosso amigo, irmão, entusiasta da cultura, um homem do bem, um cara tão agradável e querido por todos nós, vereador licenciado, secretário de Desenvolvimento Humano, nosso irmão Joel Rangel. Da academia. Junte-se as letras, soma-se a inspiração, formam-se os versos, evadecendo-se com a emoção. Afinal, são 7 décadas, unindo poemas, poetas, escritos, rabiscos, sonhos, palavras, rimas e letras. Os aplausos para a cultura, um presente para a literatura, um maná para a nossa vila, tão jovem para ser velha, que as bênçãos de Deus sejam derramadas neste dia, inspirando os membros com enxurrada de poesia. E lembre-se que 70 é especial, se luta, se ganha, se joga, se perde. Mas o importante é que se tentou, se tenta, 70. Viva aos 78 anos da academia. Vou pedir a nosso querido Joel Rangel nos agraciar com sua fala, com sua saudação. Muito bem. Grande Joel Rangel. Muito boa noite. Alegria poder ter conseguido chegar aqui ainda durante a realização dessa sessão solene. Uma sessão solene
que merece todo o nosso carinho. Eu antes falei com o secretário de Cultura da cidade e disse: estou indo para lá. Eu estava num evento e eu falei: assim que eu conseguir me liberar, também estarei lá para prestigiar a nossa academia. E quero assim cumprimentar o nosso presidente da sessão, o vereador George, querido amigo, que aqui realiza um mandato também brilhante. Eu sou vereador da cidade, licenciado nesse momento para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade da cidade, com tantos desafios, mas não poderia deixar de estar aqui. Cumprimentar nosso querido amigo, mestre Horácio Xavier, presidente da Academia de Letras de Vila Velha, cumprimentando Horácio, cumprimento toda a diretoria, cumprimentar a Magnólia, cumprimentando também os demais presidentes de academia, como nosso querido Clério José Borges Santana, o presidente da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas e Trovadores. Ter aqui a presença de Carlos Bona, que, em nome da cultura capixaba, engrandece todos nós. Carlos Bona, uma referência para nós de Vila Velha. Jorge, celebrar 78 anos da Academia é mais do que celebrar uma instituição. É celebrar a palavra, é celebrar a alma cultural da nossa cidade. Quando o prefeito me convidou para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, pensei muitas vezes como é que a cultura estaria nesse contexto do desenvolvimento urbano. E fiquei pensando nisso quando vinha para cá, porque por muitas e muitas vezes na Academia de Letras de Vila Velha eu vivi esses momentos, vi essa academia quando criança, num prédio abandonado, sujo, sem luz, e eu andava, quando era criança, por aquele prédio, depois vi ele ser reformado, depois Deus me deu a oportunidade, já como vereador ainda, lá em 2002, fazer um projeto de lei autorizando a prefeitura a fazer o uso do espaço superior e com a obrigação de manter a Academia de Letras. E eu fiz esse projeto na época, o prefeito sancionou e permitiu uma parceria importante. E quando eu falo de um espaço que não tinha luz, é para dizer exatamente o inverso. De quanta luz, querida Valcema, e ouvir você falar aqui das gaivotas é sempre uma alegria. De voar alto, próximo da luz. E a Academia de Letras faz esse papel, cumpre esse papel. Cumpre esse papel na literatura, na criatividade, na inventividade das palavras que saem da alma, do coração, da mente de cada um de vocês. Por isso, vim aqui com muito carinho, com muito respeito à nossa academia, reiterar essa admiração, desejar sempre que ela esteja de portas abertas, voando alto como uma gaivota, e que esteja iluminando o caminho de uma cidade que só vai ter o seu desenvolvimento urbano quando nela estiver presente o desenvolvimento humano. E isso se dá através dos livros, das ideias, das palavras e da presença de vocês na nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador licenciado Jair Rangel, pelas palavras e dizer que a sua presença abrilhanta este evento. Muito bem, agora sim passamos ao anfitrião da noite, vereador Jorge Alves, para suas considerações finais. Difícil falar depois de tantos poemas, falar depois de Joel Rangel, Joel que não esconde de ninguém, para mim é um professor, é um mestre, tem uma história de responsabilidade, de sensibilidade. É muito bom na política nós termos pessoas que vivem a cidade, que têm sobriedade e têm responsabilidade para enfrentar os desafios. Você é um arquétipo, né, de político com esse compromisso, Joel. Obrigado pelo carinho. Após as eleições, quando saiu o resultado, eu só consultei um político que me recebeu de portas abertas na casa dele
que foi o vereador, meu amigo e irmão Joel Rangel. E lá a gente teve uma manhã de muito debate. Ele falou: Jorge, vai por esse caminho, faz isso. E assim eu tento aqui diariamente, me espelhando em você, Joel. Obrigado. E que bom que nós temos, que bom que a cidade de Vila Velha tem você. Eu quero parabenizar mais uma vez e agradecer o carinho de todos e todas vocês aqui. Eu estava na dúvida se a Maria Viola era a mãe da Daniela Bono, que estudou comigo. E ela me confirmou aqui que era a mãe. E aí, Joel, eu estava explicando aqui o meu amor pela língua portuguesa. Vocês podem confirmar com o Dani lá que nosso primeiro ano no Cefet não tinha português na época. Era muito voltado para exatas, né? Então era física, química, matemática, e eu não entendia aquilo. E o pessoal, não, é só no segundo ano que vai ter, e vai ser literatura. Então, pode conversar com o Dani que ela vai falar, realmente Jorge cobrava isso, a gente não tinha no primeiro ano lá. Então mande meu abraço carinhoso para a Dani, que é uma vascaína fanática, continua ainda. Joel, Dani era a vascaína mais fanática da sala. Ela chegava segunda-feira lá, se o Vasco perdesse, nem chegava perto dela, tá? Que ali era fanática, mas era um tempo bom do Vasco, o Vasco estava ganhando tudo, entendeu? Eu quero aqui agradecer mais uma vez a Magnólia, a sua presença muito nos honrou aqui. Levo também nosso abraço e deixamos aqui a Câmara de Vereadores também aberta para não somente eventos, mas para qualquer tipo de contribuição. Horácio, obrigado por ter me concedido essa oportunidade de homenagear vocês. Júnior, que bom que você conseguiu chegar, né? E você como repito aqui, disse antes e ratifico novamente, a nossa parceria é de antes de eu estar como vereador e agora ela intensificou-se ainda mais, porque quando os propósitos se unem, né, a gente consegue ir longe, né, ao invés de focar às vezes as pessoas focam nas divergências, né, a gente tem que focar nas convergências, e é isso que a gente consegue fazer. O Ítalo é meu parceiro de profissão, né, Ítalo? Porque antes de estar como vereador, sou servidor do Estado, mesma carreira que o Ítalo exerce lá. Nós somos analistas do Executivo, eu no Detran, você está em qual órgão mesmo, Ítalo? Polícia Científica, né? Bercelino que vivenciou os meus primeiros passos na política, Joel. Lá na sede do partido dele, aquela garagem lá, e ele pegando aqueles livros. Ah, você gosta de ler? Então leia meus livros. Leva. Aproveita e leva meus livros aí para você. E o Vecelino, ele acompanhou toda essa minha luta, né, Vecelino, para conseguir ter um mandato, conseguir poder contribuir para essa cidade que eu, de verdade, genuinamente, tanto amo. Vinícius também, colega de paróquia da Bom Pastor. Enfim, em nome deles, eu cumprimento todos vocês e estou muito feliz de ter vivenciado essa noite tão especial, tão leve, né, e tão merecida como vocês merecem. Como o Neves disse, todas as fotos a gente vai colocar à disposição de vocês. A Laiane vai subir lá no nosso perfil no Instagram, é só clicar no link que vai ter a foto de todo mundo. E contem com a gente para, né, Joel, para que nós possamos pensar política pública que potencialize cada vez mais a cultura, que nós possamos fazer mais eventos como esse, que nós possamos dar luz, voz, mostrar o belíssimo trabalho, a belíssima contribuição que vocês diariamente, por meio da atuação de cada um, tem com a história, com a cultura da nossa cidade. Eu disse no início, o Joel agora reforçou, uma cidade, ela pode se desenvolver de forma, no seu aspecto econômico, social, mas ela tem que respeitar a sua cultura, porque a cultura é a memória viva, é a sensação de pertencimento que faz a gente respeitar mais o meio ambiente, o meio urbano, que faz a gente ter mais sensibilidade, como no poema que ela sempre recitou aqui. Quando os homens buscam a paz e com foco no propósito do bem, a gente tende a diminuir as diferenças abissais da sociedade. Então, que Deus nos abençoe.
parabéns pelos 78 anos da Academia de Letras, que venham muitos e muitos mais anos. Se Deus quiser, nós estaremos aqui juntos para celebrar os 100 anos da Academia de Letras de Vila Velha. Então, Deus abençoe, boa noite e obrigado a todos. Vamos juntar todo mundo aqui para tirar uma foto bem bacana.